Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 13. Klein deu um passo para trás, o coração acelerado. Por um breve momento, ele não sabia se estava acordado ou ainda preso em seus sonhos. A figura diante dele, uma silhueta envolta em sombras, tirou o chapéu preto de aba larga e fez uma leve reverência. Um sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele se apresentava. Permita-me reintroduzir-me, Nigal, Dan Smith. Nigal? O nome soou na mente de Klein como um eco distante, mas carregado de significado. Ele lembrou-se imediatamente das menções feitas por Justice e The Angedment sobre os Beyonders da Igreja da Deusa da Noite Eterna. As peças começaram a se encaixar em sua mente, e ele exclamou: Você consegue controlar sonhos? Foi você que me fez sonhar com aquilo? Dan Smith recolocou o chapéu, ajustando-o para esconder a linha do cabelo ligeiramente recuada. Seus olhos cinzentos, profundos e enigmáticos, fixaram-se em Klein enquanto ele explicava. Não. Eu apenas entrei no seu sonho e fiz as orientações necessárias. Sua voz, grave e tranquilizadora, parecia preencher o corredor pouco iluminado sem perturbar os outros moradores, que dormiam pacificamente. Ele continuou. Nos sonhos, as emoções reprimidas e os pensamentos obscuros que normalmente escondemos tornam-se amplificados. Tudo parece caótico, absurdo e insano, mas, no fundo, tudo isso tem raízes na realidade. Para veteranos como eu, os sonhos revelam mais do que a consciência jamais poderia. Por isso, confio mais no você dos sonhos do que no você acordado. A explicação fez com que Klein ficasse petrificado. A ideia de alguém poder invadir seus sonhos era perturbadora. E se eu tivesse sonhado com algo da Terra? Ele teria visto? A pergunta o deixou inquieto. Ele recordava-se claramente de como estava lúcido, ciente do que poderia ou não dizer. O sonho, se é que realmente fora um sonho, parecia real demais. Então você só viu o que eu quis mostrar? Murmurou para si mesmo, tentando entender. Isso é um efeito da minha transmigração? Algo especial na minha alma ou um efeito do ritual de melhoria de sorte? Sua mente girava, mas ele logo reorganizou os pensamentos e perguntou diretamente. Então, Sr. Smith, você acredita que eu realmente perdi a memória? Dan não respondeu de imediato. Em vez disso, fixou Klein com um olhar penetrante e observou. Você parece não estar surpreso com tudo isso. Ele deu uma pausa e acrescentou. Já conheci pessoas que se recusavam a acreditar no poder dos Beyonders. Preferiam pensar que estavam presas em um sonho do qual não conseguiam despertar. Klein assentiu, ponderando antes de responder. Talvez, eu sempre tenha desejado que existisse um poder assim. Algo que pudesse me ajudar. Um lampejo de interesse cruzou os olhos de Dan. Um pensamento interessante. Talvez você tenha sobrevivido não apenas por sorte. Ele fez uma pausa, antes de declarar, posso confirmar que você perdeu partes das suas memórias devido ao incidente. Especialmente as relacionadas a ele. Isso significa que posso voltar para casa agora? Klein tentou esconder o alívio que sentia enquanto sondava. Dan colocou a mão no bolso e caminhou lentamente em sua direção. A escuridão ao redor parecia suavizar-se, tornando-se menos opressiva. Ele sorriu, um sorriso polido e controlado. Não. Você ainda precisa vir comigo para encontrar a especialista. O coração de Klein afundou. Ele perguntou, quase em desespero. Por quê? Você não confia nos resultados do sonho? A ideia de ser examinado por uma especialista o deixou alarmado. Se ela tivesse habilidades como hipnose ou leitura mental, seus segredos mais profundos poderiam ser expostos. Ele tentou protestar. Você deve estar brincando. Se ela for uma especialista em mentes, isso seria. Não se preocupe. Dan interrompeu calmamente. Sou humilde em muitas coisas, mas, no que diz respeito a sonhos, confio em minhas habilidades. Contudo, para assuntos importantes, não há mal em confirmar mais uma vez. Além disso, nossas especialidades são diferentes. Talvez ela consiga recuperar algumas de suas memórias.
A voz de Dan tornou-se mais profunda quando ele acrescentou: afinal, você está conectado ao paradeiro do Diário da Família Antigonus. Klein congelou. O Diário da Família Antigonus? Ele ficou mudo por um instante, antes de perguntar: o quê? Dan explicou. Na cena do suicídio, não havia nenhum sinal do diário. Welsh está morto. Nae está morta. Você é nossa única pista. Klein sentiu uma onda de ansiedade, mas sabia que não havia como recusar. Certo, suspirou. Um diário desaparecido do quarto época. Como não pensei nisso antes? Dan assentiu e passou por ele. Enquanto caminhava em direção à porta, disse: tranque sua porta e venha comigo até o apartamento de Welsh. A especialista está nos esperando lá. Klein hesitou. Sua mente fervilhava de ideias sobre como escapar, mas ele sabia que Dan era muito mais poderoso do que ele. Suspirando resignado, respondeu: tudo bem. Enquanto descia as escadas com Dan, ele perguntou, tentando sondar. No fim do sonho, por que tentei fugir? De que eu tinha medo? Klein deu uma resposta ensaiada. Não lembro o que fiz no apartamento de Welsh. Se foi algo terrível, não queria enfrentar as consequências. Fugir era minha melhor chance. Dan deu um leve sorriso. Eu faria o mesmo no seu lugar. Pouco depois, chegaram ao carro. Era o mesmo da visão de Klein, uma carruagem com um emblema de espadas cruzadas sob uma coroa. Dentro, havia um cheiro suave e um carpete grosso. Klein decidiu sondar mais. E se a especialista confirmar que perdi a memória? Isso acaba aqui? Em teoria, sim. Mas isso é apenas teoria. Dan explicou, antes de narrar um caso passado envolvendo um culto. Mesmo após tudo parecer resolvido, um dos sobreviventes, anos depois, tirou a própria vida de forma inexplicável. Algumas coisas nunca realmente terminam. O silêncio tomou conta da carruagem. A história pesava na mente de Klein. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Welsh, Dan virou-se para ele. Deixe-me apresentar, a especialista que iremos encontrar é a médium mais renomada do condado de Ava. Klein, cauteloso, perguntou: e qual é a verdadeira identidade dela? Dan fixou seus olhos cinzentos em Klein e disse: uma verdadeira médium espiritual. Capítulo 14. Klein repetiu em sua mente a frase, um verdadeiro médium, mas permaneceu em silêncio. Ele seguiu Dan Smith para fora da carruagem, seus pensamentos revirando enquanto observava a postura calma de seu companheiro. A casa de Welsh em Tingen era um sobrado isolado, com um jardim cercado por um portão de metal oco. A estrada à frente era larga o suficiente para que 4 carruagens passassem lado a lado. Lâmpadas de gás alinhavam-se ao longo da via, espaçadas a cada 50 metros. Não eram como as luzes elétricas que Klein lembrava de sua vida anterior, sua estrutura de metal preto, aderente ao vidro, formava um padrão quadriculado que projetava sombras que lembravam lanternas de papel de estilo clássico. Uma sensação mista de frio e calor emanava das luzes, como se luz e escuridão coabitassem em um equilíbrio frágil. O caminho até a casa, tingido pelos últimos raios do pôr do sol, era decorado com a fragrância das flores e o frescor da grama. No entanto, ao atravessar o portão de metal semi-aberto, Klein sentiu um calafrio inexplicável. Ele olhou ao redor, inquieto, mas não viu nada fora do comum. Mesmo assim, a sensação persistia, como se inúmeros olhos estivessem observando de cantos escuros, do telhado, ou escondidos na grama do jardim. Ele não conseguiu conter um arrepio. Algo está errado! Exclamou Klein, virando-se para Dan. O Nigal ao seu lado não mostrou nenhuma reação notável. Ele continuou caminhando calmamente e respondeu: apenas ignore. Mesmo sem entender completamente, Klein engoliu sua inquietação e seguiu em frente. O sentimento de ser observado continuava a pressioná-lo, como um peso invisível. Quando finalmente chegaram à entrada da casa, ele se permitiu um breve suspiro de alívio. No momento em que Dan estendeu a mão para bater na porta, uma voz feminina, suave e etérea, veio de dentro. Entrem, senhores.
Dan abriu a porta, revelando uma sala de estar iluminada por uma estranha vela de chama azul cobalto. A luz banhava o ambiente em um brilho frio, destacando os móveis, sofás de couro cercando uma mesa de centro de mármore. No centro do sofá, uma mulher trajando uma túnica preta com capuz aguardava. Seu rosto era marcado por uma maquiagem que destacava seus olhos verdes intensos. No pulso, ela usava uma pulseira prateada com um cristal branco pendurado. Klein a observou por um momento e não conseguiu evitar a comparação. Ela parecia exatamente como um médium de histórias e estereótipos. Dan a cumprimentou sem hesitação. Dali, algum resultado? A mulher desviou seu olhar para Dan e depois lançou um breve olhar avaliativo a Klein. Com um tom casual, ela respondeu. Todos os espíritos originais desapareceram, inclusive os de Vel Shinaya. No momento, essas pequenas pestes não sabem de nada. Espíritos? Klein pensou, o choque crescendo em sua mente. Aqueles olhos invisíveis que observavam antes eram espíritos? E eram tantos assim? Ele rapidamente retirou o chapéu e curvou-se em respeito. Boa noite, senhora. Dan suspirou antes de falar. Isso complica as coisas. Ele então apresentou Klein a médium. Dali, este é Klein Moretti. Veja se consegue algo dele. Dali gesticulou para que Klein se sentasse em uma poltrona próxima. Ele obedeceu, sentindo o coração bater mais rápido. A médium abriu pequenos frascos e começou a descrever os compostos aromáticos que usaria para ajudá-lo a relaxar. Apesar do tom tranquilizador, o jovem não pôde evitar um certo constrangimento com suas palavras insinuantes. Dan riu e explicou que Dali costumava usar humor provocativo para acalmar os outros. Conforme os vapores aromáticos se espalhavam, Klein sentiu sua tensão diminuir. Ele foi transportado para um estado de transe, como se sua mente estivesse flutuando em um vasto oceano. Dali o guiava com palavras hipnóticas, explorando as profundezas de sua consciência. No entanto, Klein manteve o controle, fingindo estar confuso enquanto mascarava deliberadamente suas respostas. Eventualmente, Dali interrompeu o processo. Não há nenhum traço. Klein sentiu um alívio imediato. Ele tentou disfarçar sua reação, fingindo ter cochilado. Dan, por outro lado, pressionou Dali sobre suas teorias, e ela defendeu suas práticas, mencionando que métodos semelhantes haviam sido usados por outros grupos. Quando se preparavam para sair, Dan garantiu a Klein que ele estava fora de perigo, mas sugeriu que ele considerasse se juntar aos Nigauns para sua própria proteção. A resposta ambígua de Dan sobre como alguém poderia se tornar um Beyonder deixou Klein intrigado e cauteloso. Por fim, Dan alertou sobre os perigos da perda de controle entre os Beyonders, mencionando que uma parte significativa dos incidentes envolvia seus próprios colegas. A revelação fez Klein refletir profundamente enquanto seguia para a carruagem, seu destino ainda incerto.